Olá pessoal, então vamos continuar aí, né? Vamos continuar logo aí na telinha aí para a gente ver, né? Aquela coisa toda que nós comentamos. As contas do ativo tem saldo o quê? Devedor. É porque o ativo é ruim? Não, o ativo é bom, o ativo é a parte positiva. Mas quando a gente vai, né, ver o saldo das contas, a gente esquece a coisa patrimonial e presta atenção nas contas. Então, as contas do ativo são os créditos da empresa. Se são créditos da empresa, são débito da conta. Então as contas do ativo vão ter saldo o quê? Devedor, né? Olha aí, as contas do ativo são créditos, são direito da empresa. Então são débitos, são dívidas, obrigação de quem? Da conta. Por isso que as contas do ativo vão ter saldo o quê? As contas do ativo vão ter saldo devedor, certo? Contas do ativo têm saldo devedor. As contas do passivo, né? Representam o quê? Representam débito, representa a dívida, a obrigação da empresa, as contas do passivo. Mas as contas do passivo têm saldo credor. Por quê? Se é débito da empresa, é crédito da conta. Aquela conta ali representa um credor da empresa. É por isso as contas do passivo, elas têm saldo credor. Aí, se a conta de ativo ou despesa, né? As contas do ativo, ela tem saldo devedor, logo os débitos vão fazer o que com o ativo? Aumenta o ativo. E os créditos vão fazer o ativo o quê? Diminuir. As contas do passivo de PL, elas têm saldo credor. Logo, se ela tem saldo credor, se ela tiver crédito, se ela tiver lançamento do lado direito, ela vai aumentar de saldo. Se ela tiver lançamento do lado esquerdo, ela vai diminuir seus saldos. Aqui a gente tem um exemplo, né, do livro Razão. E aí nós temos, ó, a conta banco, conta movimento, conforme eu lhe falei. Essa é uma conta sintética. Quem recebe o lançamento vai ser a conta analítica, né, que acumula os lançamentos aí, Banco do Brasil. Aí tem um código, né, banco 001, 002, vai lá, e aí vem a data. Aqui a gente vai ter uma contrapartida, por exemplo, houve a contrapartida nessa conta aqui, que essa conta aqui é a conta caixa. Pode ter certeza que essa conta aqui é a conta caixa. Ativo aí nós temos o ativo disponível 001, a conta caixa. Então esse movimento, olha só, para abertura de conta com depósito conforme tal. Então essa conta do Banco do Brasil recebeu um lançamento o quê? A débito. Recebeu um lançamento a débito. Porque era uma conta do ativo. Se abriu a conta lá, quer dizer que você depositou dinheiro, depositou 50 mil. Se é uma conta do ativo, ela aumenta de saldo com o quê? Com débito. Aí por isso que você debitou aqui. E lá no outro livro, né, lá na outra ficha do livro, vai ter a contrapartida disso aqui. Lá, por exemplo, lá no outro livro, ó, tudo na contabilidade vai ter duas pontas. Então se esse aqui foi um débito, vai ter um lugar que você teve o crédito, certo? Isso vai ser básico na contabilidade. Então o que é que acontece, pessoal? Então lá vai ter um razonete lá, possivelmente lá da conta caixa, que vai ter a data, aí vai ter a contrapartida vai ser justamente esse código aqui, ó, né? Vai ter 111 02 002 e vai ter esse histórico lá na conta caixa. Abertura de conta, depósito, né, em conta corrente para abertura de conta. Só que aqui agora o lançamento, né, da conta caixa não vai ser a débito, porque se fosse a débito aumentava o saldo de caixa. Aí nesse caso vai ser 50 mil o quê? A crédito, certo? Isso a gente já, né? Próxima aula é que a gente vai entrar aí para fazer lançamento. Por enquanto, o que a gente precisa saber é o saldo das contas. As contas do ativo têm saldo devedor. Se tem saldo devedor, aumenta com débito e diminui com crédito. As contas do passivo têm saldo credor. Se tem saldo credor, aumenta com crédito e diminui com débito. Perfeito, né? Então, vamos lá. E aí o plano de contas. O plano de contas é um conjunto composto pela relação ordenada e codificada das contas utilizadas pela entidade, bem como de todas as normas. Ó, a relação das contas ordenada e codificada das contas utilizadas, bem como de todas as normas e procedimentos adotados pelo sistema contábil da empresa. Cada empresa deve elaborar seu próprio plano de contas, de acordo com suas necessidades. Um plano de conta é composto, olha os elementos do plano de conta, é composto por um elenco de contas e por um manual das contas, certo? Ele é composto disso aí. Sendo o elenco a estrutura do plano de contas, um rol, compreendendo a relação ordenada e codificada de todas as contas utilizadas pela entidade. E o manual de contas, né, é onde está descrito a função e o funcionamento das contas. Aí está aí, por exemplo, conta caixa, a função registrar e controlar as entradas e saídas de numerários.
Aí está lá o funcionamento, debitada pelas entradas e creditada pelas saídas de numerário. Beleza? O elenco de contas, ele vem geralmente procedido de numeração, porque ele é codificado. A gente viu que nos lançamentos é comum você usar os códigos, os códigos, né? Então, o ativo está representado pelo número 1, ativo circulante 1.1, ativo disponível 1.1.1. Você lembra aqui quando a gente viu, ó? Então isso aqui é o disponível, certo? O disponível, 1.1.1. Beleza. E ali 02, 01 foi caixa, 02 foi banco conta movimento, né? E assim sucessivamente. Aí a classificação das contas segundo a natureza do saldo, eu falei aí, as contas podem ser estáveis e instáveis. Contas estáveis são que representam sempre o mesmo saldo, seja devedor ou credor. Nós temos as contas estáveis de saldo devedor, caixa, bancos, duplicatas a receber, estoque imobilizado, custo, despesa, são estáveis de saldo devedor. Estáveis de saldo credor, vai ter sempre saldo credor, fornecedores, duplicata a pagar, tributos a recolher, capital, juros ativos e vendas. Então, saldo credor. As contas instáveis são aquelas que podem apresentar ora saldo devedor, ora saldo credor, são exemplo aí de contas instáveis. O resultado do exercício, conforme nós vimos, a apuração do resultado do exercício, que se a receita superar a despesa vai ser lucro, vai ser saldo credor, se as despesas suplantarem as receitas, vai ser saldo devedor, vai ser prejuízo. E resultado também com vendas. A classificação das contas segundo a movimentação, nós podemos ter conta unilateral, aquelas que são utilizadas para lançamento a débito ou a crédito, né? Exclusivamente aí, né, a débito ou a crédito. Quando fala exclusivamente, eu não falaria exclusivamente. É que são normalmente utilizadas a débito ou a crédito, que excepcionalmente essas contas podem, né? A regra, por exemplo, da conta capital, ó, é receber lançamento a crédito, mas ela excepcionalmente pode receber lançamento o quê? A débito, se você diminuir o capital social, certo? Eu acho assim exclusivamente meio forte aí, né? Mas que são utilizadas para lançamento a débito ou a crédito, até não dá isso aqui, que são, né, utilizadas normalmente, fica melhor, normalmente para lançamentos a débito ou a crédito. Porque mesmo essas contas que recebem lançamento de um lado, se você tiver um erro, você vai ter que retificar, você tem que matar aquele erro, vai ter que fazer um lançamento do outro lado, certo? A regra é que ela só receba lançamento de um lado, mas excepcionalmente elas podem receber lançamento do outro lado. E as contas bilaterais, bilateral é aquelas que são utilizadas para lançamento a débito e a crédito. Você recebe lançamento dos dois lados aí, são denominadas contas bilaterais. Contas sintéticas, classificação das contas segundo a necessidade de desdobramento. Conta sintética é aquela que funciona como agregadora, possuindo conta em nível inferior, ou seja, permite desdobramento. Essa conta analítica, é a conta que recebe a escrituração e não possui conta em nível inferior. Se não possui conta em nível inferior, isso quer dizer que não admite desdobramento, certo? Não vai ser admitido aí desdobramento nessas contas analíticas. Estamos ficando craque em contas aí, né? Beleza, então vamos lá e agora ver se a gente, né? Vamos ver aí se a gente acerta aí as questões de contas. Para aí agora, você já assistiu a aula, lê aí o material, dá um tempinho e depois resolve as questões antes de assistir o vídeo, né? Assistir ao vídeo é melhor, e depois, na dúvida, vai, assiste, vê como foi a explicação e aí vai agregando. A explicação da função e do funcionamento de contas compõe um documento anexo ao plano de contas, visto que tais informações são do domínio técnicos e contadores que utilizarão o rol de contas da organização. Pessoal, a função e o funcionamento de contas, elas estão aonde? No manual de contas. O manual de contas é um documento do próprio plano de contas, não é nada de documentação anexa, não. Documento anexo do plano de contas, esse manual, não. É integrante do plano de contas, não tem nada de documento anexo, não. Portanto, falso aí. O rol de contas, o elenco lá do plano de contas, é um dos elementos do plano de conta, que é um conjunto de normas destinado a amparar os registros contábeis de uma instituição. Isso é verdadeiro. O elenco de contas deve ser elaborado para guiar os procedimentos de contabilização e estruturado de acordo com as necessidades de cada organização. Ou, em casos especiais, de certos segmentos econômicos. Verdadeiro, de cada necessidade de cada organização e em determinados de certo segmento econômico, como nós vimos, empresas comerciais, empresas industriais, empresas prestadoras de serviços.
O plano de conta deve reunir os elementos necessários para o registro das operações desenvolvidas, as quais podem sofrer alterações significativas de uma empresa para outra. Verdadeiro, né? Os elementos necessários para os registros, né? E esse plano de conta eles podem sofrer variações significativas muito, né? De uma empresa para outra. Perfeito. Vamos lá. As contas devem ser classificadas como estáveis ou instáveis quando avaliada pelo critério de variação na natureza do seu saldo. Variação na natureza do seu saldo, elas são classificadas justamente nisso aí, em contas estáveis e contas instáveis. Estável só tem um tipo de saldo, instável pode ter um ser devedor ou pode ser credor. Né? Isso é o quê? Isso é verdadeiro. Questão 6. As contas analíticas são a base do sistema de acumulação contábil e têm o maior grau de detalhamento das informações contábeis. As contas analíticas vão ser a base do sistema de acumulação, elas que vão receber o lançamento contábil. Isso está verdadeiro. As contas de passivo, vamos lá agora. As contas de passivo reduzem seus saldos quando se registra movimento a débito. Sei que ainda você não assimilou totalmente isso aí, mas vai ter que assimilar, a gente vai assimilar. As contas do passivo, ela tem saldo o quê? Tem saldo credor. Por quê? Porque ali estão os credores da empresa, então as contas passivas têm saldo credor. Se tem saldo credor, ela aumenta com crédito, diminui com débito. Ele está me dizendo que as contas do passivo reduzem seus saldos quando se registra um movimento a débito. Isso é o quê? Isso é verdadeiro. Se ela tem saldo credor, se você lançar a débito, vai diminuir o saldo dela. Perfeito. A conta depreciação acumulada é conta patrimonial. É conta patrimonial? Vai estar lá no balanço patrimonial, diminuindo o ativo imobilizado, né? E redutora do ativo. Redutora e retificadora são sinônimos. Então ela é uma conta retificadora do ativo. Verdadeiro. Nós vimos aí, verdadeiro. Questão, né, de número 9. Quanto à classificação da conta impostos a recolher, pode-se dizer que ela é uma conta. Vamos lá. Impostos a recolher. Impostos a recolher, eu sei que ela é uma conta de quê, pessoal? Do passivo. Ó, recolher, conta do passivo. Se é conta do passivo de cara, eu sei que ela não vai ter saldo devedor. Ela tem que ter saldo credor. As contas do passivo têm saldo credor. Agora, ela é uma conta, né? Ela é uma conta patrimonial, não é? Ela é uma conta patrimonial de saldo credor. E ela pode ser conta, olha só. Ela, como é uma conta de passivo, ela representa uma obrigação. Aqui, pela teoria personalista, ela seria dos agentes correspondentes. Certo? Teoria personalista, ela seria uma conta dos agentes correspondentes. Pela teoria materialista, ela é uma conta integral. Né? Integral. E pela teoria patrimonialista, ela é uma conta patrimonial. Então aqui poderia ser diferencial de forma alguma. Aqui poderia ser integral ou patrimonial, dependendo da classificação que foi adotada. Né? E aqui não pode ser saldo devedor, tem que ser saldo credor, porque é conta de passivo. Portanto, a alternativa correta aí vai ser letra A, uma conta integral de saldo credor. Perfeito, letra A. Questão 10. Assinale a alternativa que apresenta contas de saldo credor. Quem é que tem saldo credor, Silvio? As contas, olha para ir treinando esse negócio. Tem saldo credor, as contas do passivo, saldo credor, as contas retificadoras do ativo, as contas do PL e as receitas. Tem saldo credor, as contas do passivo, as contas do PL, as contas de receita e mais quem? E as contas retificadoras do ativo. Tudo tem saldo credor. Fornecedores, conta do passivo, saldo credor. Salários a pagar, conta do passivo, saldo credor. Mais clientes, isso é conta do ativo, saldo devedor, portanto está errada. Provisão. Provisão, qualquer provisão que você vir, a gente vai tratar disso aí, qualquer que seja a provisão, ela vai ter sempre saldo credor, certo? Qualquer que seja a provisão, vai ter sempre saldo credor. Então entenda aí, provisão para férias, depois a gente vai ver, né? Essas provisões hoje, elas só podem estar no passivo, certo? Mas entenda isso aí como saldo credor. Adiantamento a fornecedores. Se você adiantou, fornecedor é passivo, adiantamento a fornecedor é ativo. Você adiantou, você tem um direito. Se ativo é saldo devedor. Imposto a recolher, saldo credor. Empréstimo bancário, passivo, saldo credor. Juros ativo, receita, saldo credor. Capital, PL, saldo credor. Então todas essas contas aí da alternativa C
elas apresentam saldo credor. Juros passivos, despesa, saldo devedor, mercadoria, saldo devedor, estoque, saldo devedor. Contas a pagar, saldo credor, passivo, depreciação acumulada, retificadora de ativo, portanto, saldo credor, imóveis para uso, isso é ativo, saldo devedor. Então, 10, alternativa letra C. Considerando as diversas partes que compõem um plano de contas, é correto afirmar que a descrição da função e do funcionamento é indicada onde? É indicado no manual, né? No manual de contas. No manual de contas nós vamos ter a função e o funcionamento das contas, nesse chamado manual das contas. Beleza? Contas cujo saldo no balanço patrimonial são devedores. Agora ele quer devedor. Devedor, o que é que tem saldo devedor, Silvio? O ativo, despesa e o que mais? E retificadora de passivo ou de IPL. Isso aí são as contas que tem saldo devedor. Capital social, isso é conta de IPL, portanto saldo credor. ICMS a recolher, saldo credor, isso é passivo, saldo credor. Fornecedores, saldo credor. Honorários a pagar, saldo credor. Ele quer saldo devedor, ele só está tendo saldo credor. Duplicata a receber, conta do ativo, saldo devedor. Imóveis e utensílio, conta do ativo, saldo devedor. Portanto, a alternativa correta é letra C. Lucros acumulados, credor, e contas a pagar, credor, ele quer devedor. Duplicatas a pagar, passivo, credor, e aluguéis a pagar, passivo também, credor. Portanto, questão 12, alternativa correta, letra C. Dentre as alternativas abaixo, aquela que contém somente contas cujos saldos são de natureza devedora. Ó, devedora. O que é que tem natureza devedora? Nós já vimos. Ativo, despesa, retificadora de passivo e de PL. Então aqui, ó, isso aqui já é natureza credora. PL, natureza credora. Contas a pagar, credora. Caixa devedora. Salário, isso é despesa com salário, então seria devedor. Fornecedor é conta de passivo, saldo credor. E mercadoria, devedor. Ações de tesouraria, vai ser uma conta que é retificadora do PL, portanto, saldo devedor. Juros passivos, isso é uma conta de despesa, saldo devedor. E veículos, também saldo devedor. Portanto, aí está a resposta correta, letra C, tudo saldo devedor. Letra D de dados, juros ativos, clientes imobiliários. Juros ativos é receita, saldo credor. Clientes, ativo, juros ativos, perdão, receita, né? Receita, saldo credor. Clientes, isso é ativo, saldo devedor. Imobiliários, ativos, saldo devedor. Juros, ativos, isso é receita, saldo credor. O resto aqui vai ser saldo devedor porque são, né, ativos. Aqui é receita. Duplicatas a receber, isso é ativo, saldo devedor. Duplicata descontada, passivo, isso é passivo, saldo credor. E provisão para férias, também passivo, saldo credor. Portanto, a alternativa correta aí da questão 13 é letra C. Questão 14. É uma conta patrimonial que é acreditada quando aumenta de valor. Patrimonial que é creditada quando aumenta de valor, vocês podiam ter duas situações. Ó, a conta de passivo é uma conta patrimonial, ou então retificadora de quê? De ativo, certo? A retificadora de ativo também, ela tem saldo credor, aumenta de saldo com crédito. Então, é uma conta patrimonial que é creditada quando aumenta de valor. Então, pode ser um passivo. Vamos ver se tem passivo aí. Duplicatas a receber, não é passivo, é ativo, saldo devedor. Receita financeira, né? Não é conta patrimonial. Não é conta patrimonial, isso é conta de resultado. Ele quer conta patrimonial. Depreciação acumulada, sim, essa é conta patrimonial. E ela, como é uma conta retificadora de ativo, ela vai ter saldo credor. E se ela tem saldo credor, ela aumenta de saldo com o quê? Com os créditos e diminui de saldo com os débitos. Portanto, a alternativa correta aí, letra C. Despesas antecipadas, isso é conta do ativo. Normal, tem saldo devedor, né? Aumenta de saldo com débito, diminui de saldo com os créditos. Ações de tesouraria é uma conta retificadora do PL. Portanto, tem saldo devedor, aumenta de saldo com débito, diminui de saldo com os créditos. Alternativa correta, letra C. Questão 15. De acordo com Marion e o Idson, que são dois doutrinadores, em geral as operações ocasionam aumento e diminuições no ativo, no passivo e no PL. Esses aumentos e diminuições são registrados em contas. Considerando-se o uso de razonetes para o registro contábil, analise as afirmativas assinando V para as verdadeiras e F para falsas. Vamos lá.
O lado esquerdo de uma conta é chamado lado do crédito falso. O lado esquerdo de uma conta é chamado lado do débito. Né? Ele botou aí errado. E o lado direito é débito, não. O lançamento no lado esquerdo de uma conta é denominado lançamento a débito. Né? Ou débito, ou simplesmente debitar a conta. Verdadeiro. Primeiro falso, o segundo verdadeiro. Lançado no lado esquerdo significa debitar a conta, um lançamento a débito. O lançamento no lado direito de uma conta é chamado lançamento a crédito, ou simplesmente crédito, creditar, verdadeiro. Se o valor dos débitos for superior ao valor dos créditos, a conta terá um saldo devedor, verdadeiro. Se o valor dos débitos for maior do que o valor dos créditos, no final será o que? Saldo devedor, verdadeiro. Né? Então aí nós só tivemos o primeiro falso e o resto tudo verdadeiro. Portanto, a alternativa correta da questão 15 é a letra A. Questão 16. Assinale a alternativa incorreta. Contas patrimoniais são utilizadas para controle e apuração do patrimônio. Exatamente, para você controlar, quando você tem lá as contas patrimonial, é para você saber o seu patrimônio que você tem, o controle e apurar quanto você tem de patrimônio, verdadeiro. As contas retificadoras também são contas patrimoniais, verdadeiro, são retificadoras, não estão lá no balanço patrimonial, são contas patrimoniais. Conta de resultados são aquelas que representam receitas ou despesas, verdadeiro. Conta de resultado representa receita ou despesa. Contas retificadoras do ativo têm natureza credora e as do passivo têm natureza devedora. Perfeito, tudo correto, Silvio. Os saldos das contas devedoras, se é uma conta devedora, caixa, por exemplo, é uma conta devedora, tem 10 mil, ele está dizendo se a conta é devedora, aumenta com crédito, diminui com débito. Se liga, se a conta é devedora, é porque ela gosta de débito. Ela aumenta com débito e diminui com crédito. Aqui ele está me falando o contrário. As contas devedoras aumentam com crédito e diminuem com débito. Por isso, como ele pede para eu assinalar a errada, a incorreta é letra E. Questão 17. Identifique a afirmativa incorreta. As contas do passivo são credoras. Perfeito. Pois representa débitos da entidade. Verdadeiro, não é isso? Elas são credoras, as contas são credoras, pois representa débitos da entidade. É crédito da conta e débito da empresa, não é isso? Verdadeiro, as contas do passivo são credoras. É porque o passivo é bom? Não, o passivo é ruim. Mas é porque no passivo estão os credores da empresa. Por isso, lá, as contas do passivo representam os credores da empresa. Por isso, as contas do passivo têm saldo credor. Verdadeiro. A conta salários é uma conta de resultado, pois representam despesa. Salários, simplesmente despesa com salários. Isso é conta de resultado, pois representa uma despesa. Verdadeiro. A conta juros ativo é uma conta de resultado, visto que representa uma receita. Terminou em ativo, ativa, isso é conta de receita. Perfeito. Verdadeiro. As contas retificadoras do ativo têm saldos credores. Perfeito. Enquanto que as contas redutoras ou retificadoras do passivo possuem saldo devedores. Perfeito. Letra E. A conta duplicatas a pagar, que é uma conta de quê? Duplicatas a pagar? Obrigação, passivo. A conta duplicatas a pagar tem saldo devedor, pois representa um débito da empresa. Falso. Elas têm saldo o quê, pessoal? Credor, pois representam uma dívida da empresa. Se é dívida da empresa, é crédito da conta que ela representa lá, certo? Portanto, ele pede para você assinalar a incorreta é letra E. Questão 18. As contas exercem um papel de importância no processo contábil e, por meio delas, a contabilidade controla a movimentação de todos os componentes patrimoniais. São exemplos de contas patrimoniais de natureza credora. Credora. O que é credora, Silvio? Credora vai ser o passivo, Silvio, retificadora de ativo, né? As contas do PL também são credoras e as receitas. Vamos lá. ICMS é recolher, credora. Adiantamento de férias. Adiantou férias, você vai ter um direito. Isso é um ativo. Se é um ativo, tem saldo devedor. Credores. Credores por financiamento. Credores por financiamento, isso é um passivo. São os credores da empresa decorrente da atividade de quê? De financiamento. Certo? Beleza. Né? Credores por financiamento, isso é um passivo, tem natureza credora. Salários a pagar, passivo, natureza credora. Depreciação acumulada, retificadora de ativo, saldo credor. E perdas para crédito, liquidação duvidosa. Isso aí é uma retificadora de ativo, portanto, saldo credor aí também. Né? Saldo credor. Todas aí da letra B vão ter saldo credor. Porque essas perdas para crédito e liquidação duvidosa, ela fica retificando um ativo. Duplicatas vai receber. Então ela é retificadora do ativo, portanto tem saldo credor. Depreciação acumulada, retificadora do ativo, portanto tem saldo o quê? Credor.
Então tudo aí saldo credor. Fornecedores, saldo credor, contas a receber não, saldo devedor. E fundo de garantia a recolher, a obrigação teria saldo credor. Amortização acumulada, saldo credor. Prejuízo acumulado, saldo devedor. E duplicatas a pagar, saldo credor. Portanto, a alternativa aí que ele pede, tudo aí de natureza credora, vai ser letra B de bola. Vamos aí para mais uma, né? Analise as contas relacionadas no quadro abaixo, encontradas no plano de conta da sociedade empresária confusa. A opção a seguir, que classifica corretamente as contas apresentadas. Vamos ver aí, né? Olha só, ele diz aí no quadro são apresentadas 7 contas com saldo credor. Vamos ver logo quantas contas tem de saldo credor e quantas tem de saldo devedor. Capital a realizar, isso é conta retificadora do PL. O PL tem saldo credor, se ela é retificadora, saldo devedor. Receita de vendas, isso aqui é conta de resultado, receita, portanto saldo credor. Duplicatas a pagar, passivo, saldo credor. Adiantamento a fornecedores, ativo, se ativo é saldo que? Devedor. Juros ativos, saldo credor. Clientes, ativo, saldo devedor. Despesa antecipada, ativo, saldo devedor. Empréstimo bancário, passivo, saldo credor. Ações em tesouraria, retificadora de PL, saldo devedor. Duplicata descontada, passivo, saldo credor. Capital social, saldo credor. Ações de outra empresa, isso é ativo, é saldo que? Devedor. Então, devedor nós temos uma, temos duas, temos três, temos quatro, temos cinco, temos seis. 6 devedora e quantas credora? Credora são 12 ao todo, então credora vai ser também 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 credoras. Então ele fala aí, no quadro são representados 7 contas com saldo credor. Falso. 6 devedor e 6 credor. Então vamos ler lá, né? Das contas apresentadas, 4 são contas retificadoras. Vamos marcar as contas retificadoras aí. Capital realizar é uma conta retificadora do capital subscrito, perfeito, né? Nós só temos uma conta retificadora. Uma conta retificadora, ele está me dizendo que temos 4 contas retificadoras. Não, temos outra, perdão, né? Ações em tesouraria. Isso é uma outra conta retificadora, mas só. Antigamente, essa conta duplicata descontada era conta retificadora do ativo. Hoje ela é conta de passivo. Portanto, aí falso, né? O quadro apresenta somente contas patrimoniais. Falso. Por que falso? Porque nós temos 2 contas de resultado. Nós temos receita de vendas, é uma conta de resultado, de receita, e juros ativos, que também é uma conta de receita. Falso. Há 3 contas de resultado no quadro apresentado. Não há 3 contas, há 2 contas. Despesa antecipada não é conta de resultado. É uma despesa que foi paga antecipadamente, portanto a empresa tem um direito. Aquilo é o quê? É um ativo. No quadro, há 6 contas que possuem saldo devedor. Beleza. 6 contas que possuem saldo devedor e 6 contas que possuem saldo credor. Portanto, a alternativa correta aí da questão 19 vai ser a alternativa letra E. Questão 20. Assinale a opção que apresenta apenas contas patrimoniais de natureza credora. Olha só que esse negócio cai aí, né? Essa questão do Conselho Federal de 2017. Natureza credora. Adiantamento a empregado, isso é ativo, saldo devedor. Capital subscrito seria saldo credor, fornecedores, saldo credor e receita com vendas, saldo credor. Menos adiantamento a empregado. Se você adiantou, você tem um direito, aquilo é um ativo, portanto, saldo devedor. Capital integralizar, isso é saldo devedor. Empréstimo a pagar, saldo credor. IPI a recuperar, saldo devedor. E reserva para contingência, uma conta de PL, qualquer conta de reserva tem saldo credor. Adiantamento de clientes. Clientes é ativo, saldo devedor. Mas se ele adiantou dinheiro, você tem uma obrigação. Isso é um passivo, portanto o saldo credor está verdadeiro. Depreciação acumulada é conta retificadora de ativo, saldo credor. ICMS a recolher, conta de passivo, saldo credor. E salários a pagar também, conta do passivo, saldo credor. Portanto, todas essas aqui vão ser saldo credor nessa letra C. Custo de transação apropriar, a gente não falou nisso aí, mas isso é retificadora lá né? E isso vai ser uma conta de saldo devedor, duplicata descontada saldo credor, receita de serviço saldo credor e reserva de lucro a realizar saldo credor. O único que não vai ser credor aqui é justamente esse custo de transação apropriar, mas isso nós vamos ver brevemente. Aí pra gente, né, finalizar, os lançamentos contábeis são formalizados por débito e crédito, respeitando ainda a régua de partidas dobradas. A gente vai ver aí. Nesse sentido, os lançamentos a débito significam, considerando a estrutura conceitual da equação patrimonial,
Pessoal, se você lançou a débito, significa o quê? O ativo, ele tem saldo devedor. Então, se você fez um lançamento na débito no ativo, ele vai fazer o quê? Vai ocasionar um aumento no ativo. Né? Um lançamento a débito ocasiona um aumento no ativo. O passivo ele tem saldo o quê? Credor. Tem saldo credor. Se você faz um lançamento a débito no passivo, vai ocorrer o que com o passivo? Vai ocorrer uma diminuição do passivo. E o PL também, ele tem saldo credor. Então, se você faz um lançamento a débito no PL, vai ocasionar o quê? Uma diminuição do patrimônio líquido. Portanto, aí, a alternativa correta, letra C. E para a gente finalizar aí, essa questão 22. Com referência ao plano de contas, normas que estabelecem que o mesmo deve ter por base a teoria patrimonialista. Estabelece também a classificação das contas contábeis sob diversos aspectos. E ainda que a conta contábil, quanto à variação da natureza de seu saldo, ela pode ser quanto à variação da natureza do saldo. Lembra aí essa classificação? Elas podem ser estáveis e instáveis. Portanto, letra A. Né? Aí a gente tem, ó, unilateral e bilateral, sintética, analítica, tudo que são outras classificações. Mas quanto à variação da natureza do saldo, estável e instável. Beleza, pessoal? Então a gente, né, vai terminar a nossa aula por aqui. Né? Espero que vocês estejam acompanhando, né? Manda aí um feedbackzinho aí pra gente, manda uma mensagem pra gente, né, evoluir aí a coisa da disciplina, com certeza. Mas conforme eu tô te dizendo, eu tô me segurando aqui um pouco nessa parte de contas, porque isso aí é a base de tudo. Ok, pessoal? Então um abraço e até a próxima aula.